Sejam bem-vindos a mais um podcast do Sala de Estar, da editora Antena. Jornal Antena, jornal de Roca Salles e jornal de Rio Vado, municípios aqui do Rio Grande do Sul. E vocês encontram também o conteúdo da editora Antena nas plataformas digitais, Instagram, YouTube, Facebook e Spotify. Hoje nós temos uma conversa muito querida com um convidado muito especial também, que é o Matheus Bagatini. Ele já está sentado aqui esperando, as perguntas. Então vocês se preparem, que vai ter muita troca de ideias, muita novidade interessante, relatos da vida dele. Vamos falar um pouco de decoração também. Então, peguem um café, se acomodem no sofá e fiquem com a gente. Mas antes de tudo, a gente agradece aos nossos patrocinadores que faz com que nós estejamos aqui nessa sala de estar. Sim. Erva mate da família, nada como um bom mate para começar o dia, para reunir os amigos, reunir a família. Erva mate da família, produzida em Ilópolis, com consciência ecológica e tem um sabor inigualável. Espaço Florescer. No Espaço Florescer, a gente fala sobre evolução, crescimento e boas escolhas. E nada melhor do que ter esse espaço com vários profissionais que atendem várias necessidades. O Espaço Florescer fica em Encantado. Sicredi. Aqui no Sala de Estar, a gente acredita muito no poder da cooperação. E nada melhor do que o Sicredi, pois ele entende muito bem disso, além de cuidar do nosso dinheiro também. Então, se você quer crescer junto, conte com o Sicredi. Santorini Imóveis. Depois de um dia agitado, nada melhor do que chegar em casa, se acomodar num sofá gostoso. E a Santorini Imóveis tem isso. Ela deixa o seu lar super aconchegante. Santorini Imóveis fica na Duque de Caxias, no centro de Encantado. Obrigada aos nossos patrocinadores. São eles que pagam aqui o cafezinho, o nosso chimarrão. Muito bom ter vocês com a gente. Muito bem. Estamos aqui então com Matheus Bagatini. Eu vou contar para vocês que o Matheus, vou contar um segredo. Eu conheci ele pequenininho. Está de Encantado, Matheus. Encantado, nasci Seja aqui. Bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui, Ângela. Uma honra estar podendo estar presente aqui no podcast. Então, o Matheus, ele é filho de uma conhecida nossa, que é a Eximira, que tem loja, a Variedade Camilas, né? Há 34 anos Encantado. Exato. Uma história longa. Muito querida, né? Muito apreciada aqui pelos encantadenses. E eu conheci o Matheus pequeno dentro da loja. E era muito engraçado, porque ele circulava para lá e para cá, para lá e para cá. E aí ele foi crescendo, daí, de vez em quando eu entrava na loja, Matheus, e eu lembro, o Matheus já aparecia. O que tu vai comprar hoje, Ângela? O que tu vai levar hoje, Ângela? O que vai levar hoje, Ângela? Dizia, Matheus, eu estou olhando um vaso. Ah, tá, tem esse e aquele. Ah, mas tu não precisa de um guarda-chuva, tu não precisa de um brinquedo, tu não precisa assim, de uma panela, que nós temos aqui também. O Matheus, ó, fica bem quietinho ali, no cantinho que eu vou olhar as mercadorias. Aí ele parava, mas era muito engraçado. O Matheus sempre foi muito receptivo com a gente, né? E está sendo hoje aqui também. É um prazer, Matheus, assim, te rever depois de tanto tempo, né? Agora tu não vai mais me vender nada, me oferecer porque tu está bem longe, né, Matheus? Matheus, me conta um pouquinho, então, da tua trajetória. Onde anda este encantadense? Eu quero saber. Então, desde cedo eu comecei a trabalhar na loja com a minha mãe. Sempre fui do ramo do comércio, sempre muito comunicativo, e eu cresci dentro, vendo todas as pessoas sempre falando, orientando. Então a gente sempre pegou essa comunicação muito ativa. E sempre a minha mãe falava, Matheus, tá aqui, ó. Se a pessoa quiser o copo, oferece a jarra, oferece a mesinha de apoio. Então a gente sempre teve essa escola maravilhosa dentro de casa. E a gente sempre foi muito comunicativo. Então tudo se tornou muito fácil. Desde então a gente foi aprendendo, fui crescendo, fui estudando. E a minha parte na questão de estudar nunca foi a minha... Eu lembro. Outra coisa que eu vou confessar
confessar pra você. Segredo. A mãe dele dizia, Ângela, o Matheus não quer estudar. Não sei o que eu faço. Se eu puxo a orelha dele, o que eu faço com esse menino? Se eu corto o futebol, eu não sei mais o que fazer. E aí, então, eu sempre gostei de ficar na loja, presente com os clientes, naquele movimento. Desde cedo a minha mãe sempre falava, Matheus vai fazer serviço de banco. E eu ia sempre muito comunicativo, então tudo facilitou muito rápido para mim. Sou formado em administração e desde então estou morando em Alphaville. Já fazem 9 meses e me movimentei através de uma palavra, a palavra de Deus. E era um grande sonho que eu já vinha queimando no meu coração há um tempo e, para honra e glória de Deus, se confirmou. Mas por que Alphaville é em São Paulo? É em São Paulo. São Paulo capital. Sim. Por que resolveste ir para São Paulo? São Paulo, quando eu comecei a fazer as mentorias, já fui direto para Alphaville. Então, eu deslumbrando como era a cidade, visualizando o pessoal, como se comportava lá, o público, a questão das casas, as mansões de luxo, os condomínios, enfim, eu sempre visualizei isso muito. E com as mentorias eu fui conhecendo mais o pessoal, aumentando o network e tudo mais. Isso facilitou com que eu fosse para lá. Por isso eu escolhi Alphaville. As mentorias eram online, presencial? Presenciais. Em São Paulo? Em São Paulo, Alphaville. Aí eu ia a cada 2 meses para lá, ou eu tinha algum evento que eu ia com a Camila, minha irmã. Então a gente estava sempre numa constância muito boa em São Paulo. E isso fez com que a gente abrisse a visão, ampliasse o modo de ver das coisas. Que não era apenas uma possibilidade, e sim um leque extenso de coisas. E quando é que tu descobriu que tu estava no caminho certo? Aí eu quero saber, teve algum momento assim de luz? Tu é religioso? Sou. Tem fé? Tenho. Professa alguma fé? Muito. Qual foi o momento então que tu decidiu? Agora eu vou, depois dessas mentorias. Quando eu comecei a buscar mais, ter essa sede de conhecimento, de querer crescer e expandir, uma pessoa foi usada e ela falou a seguinte frase, que eu ia ser o maior do estado e a nível Brasil. Poxa, uma frase forte. Uma frase forte, impactante, que me marcou muito. Então isso ficou dentro de mim. Eu recebi essa palavra. E desde então, eu sempre muito... Como é que eu vou usar a palavra certa? Muito contido. Eu espero o momento certo. Não, Deus, eu quero uma confirmação sua, senão... Sou uma pessoa tímida? Sou um pouco. Tímido. Um pouco tímido. Reservado. Bem reservado. Eu acho que por essa questão de trabalhar muito no meio público, nas minhas horas vagas eu sou uma pessoa mais reservada, mais tranquila, sabe? Gosta do silêncio? Gosto de silêncio. Gosto de momentos em família, gosto de jantar, treinar, ter um tempo livre reservado, meu ou da minha família. Essas mentorias, só faltar um pouquinho que tu citaste, era sobre empresas, business, toda essa parte. Tá. E aí acelerou meus processos. E aí eu falei, Deus, se for da tua vontade, as coisas vão se abrir para mim. E eu vinha olhando salas comerciais, não dava certo, ou não era na localização que eu queria. E aí foi assim, ó, a mão de Deus literalmente. 2 amigos meus lá, eles me presentearam com uma mentoria de posicionamento digital. Tu já estava buscando outras mentorias? Eu estava buscando... Esse processo de mentoria é um processo caro financeiramente? Tu não conseguiu fazer todas? Teus amigos te ajudaram? Sim. Eles, nessa parte do posicionamento digital, eles me honraram com ela. E aí, desde então, o Matheus é outra pessoa. Foi um presente. Foi um presente. Olha só. Uma honra do Kaique e do Vinícius. Eles que me impulsionaram também muito para mim estar em São Paulo. Que tu conheceste em São Paulo. Sim. Deus sempre preparou as pessoas certas. Sempre, nunca me deixou desamparado nessa questão. Sempre Ele vai colocando pessoas certas. Etapa após etapa. Ele é perfeito. E aí tu tens uma loja? Tenho uma loja maravilhosa, decoração, peças selecionadas, esculturas, a linha de móveis. Móveis também é? Móveis também. Eu trabalho muito com a exclusividade, a personalização das peças. Então, exemplo,
vendi esculturas já maravilhosas, só que eu não posso divulgar essas para as pessoas. Sim, sim. Umas peças incríveis, incríveis. Assinadas, eu desenhei já peças de Murano também, É mesmo? composições com pó de ouro. A gente trabalha muito nessa exclusividade. Mas olha que maravilha. Poxa, e só para dizer que nós temos aqui peças, pode dizer, Matheus, que peças são essas que tu trouxeste? Peças selecionadas. A nossa Pantera, a linha de... Essa aqui é uma linha exclusiva que eu tenho, vasos de trouxinhas de Murano, com composição com pó de ouro. Vamos ver, pega uma aqui para nós, que a gente vai mostrar. Olha que peça maravilhosa. Um requinte. Vem de Murano, Murano é uma ilha em Veneza, Isso. na Itália. Tem um Vem de lá? Não, esse daqui é produção nacional. Produção nacional. Eu tenho uma linha exclusiva que é minha, de peças, só é vendido pela Bagatini Home Design. E tu desenhaste? Que eu desenhei, tem peças autorais. Olha só, gente, realmente ela tem um brilho, não sei se dá para perceber na câmera, mas ela tem um brilho, que tu dissesse que é pó de ouro. Pó de ouro. E a gente, então, assim, ó, com todo cuidado, esta joia eu passo em tuas mãos. E tem um outro ali também, né? O que significa a pantera na decoração? A pantera, ela tem o significado de agilidade, rapidez. Então, um exemplo. A nossa entrevista me contatou muito rápido. Então, por isso da pantera está aqui. Ela é muito ágil, muito rápida, veloz, resolve na hora. Todas as peças têm um significado. Não adianta eu vir aqui e portar alguma outra peça. Não, todas as peças combinam, conversam no ambiente. E aquela outra peça, se tem algum significado? Aqueles círculos entrelaçados ou não é círculo? Pode-se dizer que é círculos. São né? Novos começos, novas fases. Transcende a luz pela peça também. Então é muito importante trabalhar a iluminação nessas peças também, porque todas elas carregam uma história, carregam um significado. Certo. Matheus, tu tem um significado nosso, um sotaque. Tens um sotaque nosso aqui. Nosso. Né? Isso é muito bom. Isso te diferencia? Muito. Aonde eu chego... Não, é gaúcho. É gaúcho. Já de cara? De cara. Tem o R muito forte. Aí então é uma coisa que eu venho treinando para não ficar tão regionalizado. Perder um pouco esse sotaque tão forte. Mas é legal também. É nossa essência aqui do Sul, né? Que não precisa mudar tanto, não. As pessoas já identificam, né? Não, o gaúcho tal, faz isso, faz decorações, tem uma loja legal, né? Eu acho que isso é um diferencial também. É uma essência que a gente carrega, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade também em Porto Alegre, eu era meu apelido, então eles chamavam de gringa, porque o sotaque não saía. Quando abria a boca, eles já sabiam. Não, essa não é de Porto Alegre, né? No início, então, quando eu cheguei lá, eles me chamavam de russo. Russo? Russo. Chegou o russo aqui. Ou Bagatini, mas no início ficou como russo. E agora não, agora é pelo sobrenome. Pelo sobrenome, Bagatini. Mas eu acho legal manter o sotaque, viu? É uma essência que a gente não pode perder, né? Não precisa virar outro, né? Tu é gaúcho, raiz, e vai se tornar. E essa tua loja, onde ela funciona? Então, eu tenho hoje, ela está no 8º andar. Eu tenho todo um showroom especializado com peças selecionadas. Aí, como funciona a parte do meu trabalho lá? Eu trabalho com a consultoria de ambientes, que é o número 1. A número 2, eu faço a parte do projeto também. Se o cliente quiser que eu faça um exemplo da casa toda ou de alguma parte. Ou o número 3, a parte do projeto ou a consultoria juntamente com as peças. Então, a gente faz um trabalho bem exclusivo. Eu vou te dar um exemplo. Eu decorei um dos maiores estúdios de sobrancelhas do Itaim Bibi. Eu mudei toda a decoração do espaço dela. E através da mudança da decoração do espaço dela, as clientes tiveram outra percepção de valor e, consequentemente, o valor que ela cobrava de 220, 250, ela passou a 500. Olha só, só pelo ambiente. Só pelo ambiente. É quando a gente dá uma... Não
Você compra uma confiança, na verdade, né? Ficou a imagem dela, ficou um ambiente empoderado. Eu trabalhei com peças bem exclusivas, bem direcionadas. Como é um público com um high ticket muito alto, então eu precisava ter peças imponentes que quando realmente a cliente entrasse, ela dissesse, meu Deus, isso é para mim, uau, isso é para mim. Os mínimos detalhes foi pensado. Desde a recepção de uma bandeja de café, a uma xícara, a um café, é uma experiência que tu causa ao cliente. Isso eleva o teu novo valor. Exatamente. Meu Deus. E as pessoas costumam ir até a tua loja ou tu, primeiramente, vai na casa, faz uma pesquisa, entende o que a pessoa gosta? Eu trabalho muito na indicação. Então, um exemplo. Conheço as pessoas, uma roda de conversa, enfim. Um chimarrão. A parte da família, tu vai ter que levar pra lá. Vou. Vai numa roda de conversa ou através da indicação. E aí a gente chega, eu vou até a casa da pessoa. E aí a gente entende a proposta, toma um café, um almoço, algo descontraído. E aí a pessoa, não, Matheus, eu quero transformar minha sala. Tá me incomodando isso. Aí a gente faz uma análise do que eu procuro ver o que a pessoa gosta, quais peças que ela adequa, qual é o estilo, e a gente trabalha sobre isso. Bem direcionado. As pessoas aceitam bem? Muito. Tirando isso, não usa mais? Elas me dão total liberdade no ambiente. Total liberdade. Matheus, faz como tu achar melhor o ambiente aqui. Elas às vezes nem vão até tua loja, porque não. Tu já leva as mercadorias. Matheus, cara, adorei teu trabalho. Faz isso aqui na minha casa. Teve uma casa que eu fui, um apartamento. Me conte coisas engraçadas. Eu fui num apartamento e aí o cara disse assim, Matheus, faz o que tu quiser aqui. Eu só depois eu vou aparecer para levar um lanche aqui para ti. Ah, meu Deus. Transformei a casa inteira dele. Só que quando ele chegou, eu já estava com o voo marcado de volta, então foi um pouco depressa. Ele me ligou e disse assim, irmão, tu não tem noção o que tu fez na minha casa. Ele disse, eu tô sentado aqui, eu tô impactado. Era o meu sonho. Desde que a gente casou, a gente sempre teve algo, foco nos filhos, na empresa e tudo mais. Mas o que tu fez aqui foi assim, ó, eu não tenho como descrever, ele começou a chorar. Nossa. Isso pra mim não tem preço, que não tem valor, é algo que meu coração assim, ó, queima, sabe? E algum fato assim que tu decorou e a pessoa ficou assim meio, não gostou muito, logo no início? Teve. Só não posso trabalhar com nomes. Não precisa falar nomes, né? Mas teve alguma peça que tu colocou assim e a pessoa olhou meio estranho, disse, o que esse menino tá fazendo aqui? Teve uma pessoa muito relevante nacionalmente. E aí eu decorei todo o nicho, peças assim, ó, selecionadas. Olha, aqui vai ficar bom por causa da filmagem do seu ambiente. Aqui vai aparecer se você fizer um podcast na tua sala, enfim, tudo mais. Eu cheguei no escritório, eu tinha ido para a recepção, organizar a recepção. Quando eu voltei na sala, estava totalmente diferente. Eu falei, ué, quem que mexeu aqui? Aí eu chamei a esposa dele. Eu falei, quem que mexeu aqui? Ela disse, ai meu Deus, meu marido é doido, não dá bola, organiza como tava, que quem manda aqui sou eu. Ele só vai pagar. Então tem coisas gostosas assim também, no nosso dia a dia, acaba se tornando bem leve. E algum fato assim, tipo, colocaste alguma estátua, alguma coisa relativa assim de filosofia, de sentimentos, de religiosidade, que as pessoas não curtem muito? Acontece. Logo no início, quando eu cheguei lá, eu trabalhava com uns colares de mesa, enfim. Que é muito moderno. É muito moderno. Ainda usa? Ainda se usa. Aí só que eu deixo hoje um pouco mais escondidinho, no cantinho. Aí uma pessoa chegou e viu vários colares assim, e ela falou assim, irmão, deixa eu te pedir um negócio. Que negócio que é esse colar aqui? É do Umbanda? O que tá fazendo aqui dentro? Rapidinho. Aí eu, meu Deus, eu não sabia. Não, peraí. Tirei aqui, coloquei pra um canto. Então são coisas legais que acontecem no nosso dia a dia. E a gente vai adaptando as peças assim aos nossos clientes. Matheus, tu te imaginava assim em São Paulo quando tu era criança? Não. Eu imaginava, eu ia encantado.
com a loja aqui, abrindo mais uma loja talvez dentro de Encantado, morando aqui, mas não me via longe daqui não. No máximo que eu almejava assim era Lajado. Eu pensei, meu Deus, como é que eu vou? Eu não vou conseguir, não. E olha, no estralar de dedos as coisas são muito rápidas. Mas eu vou te perguntar uma coisa, Matheus. Matheus Bagatini, para quem não sabe, lá tem uma sacola, a AMP, Matheus Bagatini Interiores. Tá? Porque quando forem a São Paulo, podem procurar o Matheus. É uma honra receber vocês, tomar um café. Tem café bom lá? Tem café, tem chimarrão, tem chá. Isso aí. Tá bom. Então a gente tem alguma comida, alguma coisa? Tem um bolinho especial. Então vale a pena, né? Pagar uma passagem de avião e ir para São Paulo. Vai ser uma honra. Quem sabe, né, Matheus? Quem sabe? A gente vai fazer um podcast lá em São Paulo. Super topo. Nada é impossível. Nada é impossível. Matheus, qual foi a tua primeira venda em São Paulo em termos de decoração? Logo que eu cheguei, a minha primeira grande venda foi para o maior vendedor do Brasil. Caramba! Maior vendedor do Brasil. Darlan Souza, sócio do Pablo Marçal. Olha só. Eu decorei o espaço dele, foi algo incrível, de muito aprendizado. Muito aprendizado. Era? É o Clube de Vendas. Clube de Vendas. É um espaço totalmente novo, tecnológico, maravilhoso o espaço dele. E aí lá ele trabalha com a parte de mentorias dele. Ele queria algo para a sala dele, bem exclusivo, marcante, que ia ser um dos principais espaços do ambiente. Então foi um grande desafio e foi assim, ó, logo que eu conheci foi muito, me marcou muito, que eu chego no ambiente, eu preciso fazer uma análise do ambiente. Ele falou, não, irmão, pega a chave do meu carro, vai lá, eu quero isso aqui para agora, quero para agora. Aí foi algo que me chamou bastante atenção. Então a gente fez toda uma análise do ambiente, entendi qual era a proposta que ele queria, conversei sobre as peças, enfim, e foi algo incrível. Incrível. Te deixou feliz? Muito. E ele também. Muito. E até hoje a gente tem esse vínculo sempre. E aí vai o boca a boca, né? Com certeza. Vai indicando para o outro. E sobre alguma decoração que tu fizeste e que tinha algum objeto assim tão especial para a pessoa e tu achou, mas esse eu acho que não tá legal aqui, acho que vou botar ali no cantinho. Aconteceu? Aconteceu. Não é até lembrar hoje. Conta pra nós. Ninguém, é só entre nós dois. Só nós dois, combinado. Fui decorar um escritório e nesse escritório tinham peças sentimentais do cliente. E a esposa dele falou, Matheus, pode decorar aqui, fica tranquilo, fica à vontade. Você mexe, tira as peças aqui, depois, quando estiver pronto, você me chama. Finalizando lá, ela entrou, meu Deus, Matheus, adorei, tá lindo, tá maravilhoso. A iluminação ficou adequada. Quando entrou o marido dela na sala, quem mandou mexer naquela peça? Aquela peça tem um valor sentimental, não era para ter mexido nela. Aí eu olhei para a esposa dele, eu tava esperando. Não, amor, fui eu que liberei e tudo mais. Eu não falei que não era pra mexer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu, assim, congelei. Aí não, tudo bem, eu tiro a peça aqui, eu organizei como tava. E aí ficou as outras peças. Mas aquelas peças eu não sabia, porque eu não tinha sido informado que era sentimental. Especial, muito né? especial. E ela não falou nada também. Não falou nada. Te deixou ali numa saia justa. E eu aqui, sem entender nada. Só orando pra ela. Eu disse, fala pro teu marido, pelo amor de Deus, me tira dessa saia justa. Agora tu já sabe. Né? Agora já sei. São as peças de valor sentimental que não dá pra mexer. O que eu não posso mexer aqui. Exatamente. Vai aprendendo, né? A vida é boa porque cada dia é um aprendizado. Mas é maravilhoso. É isso aí. E de que forma hoje, porque hoje a tecnologia está em tudo, né? Sim. Como tu te comunica com os teus clientes? Qual é a tecnologia que tu usa hoje? Então, hoje a minha maior vitrine é o Instagram. Vídeos mostrando as mercadorias, um antes e um depois, mostrando realmente para o cliente entender o valor de cada peça, qual é o significado, contando uma história sobre as peças ou os ambientes. Então, hoje a principal ferramenta é o Instagram. Consequentemente, depois, WhatsApp
E aí vai. Mas o principal para mim hoje é o relacionamento. A comunicação com o cliente, o café, e essa proximidade que a gente entende realmente mais. É importante, né? Eu acho muito importante isso. As pessoas. Porque eu sempre digo, a tecnologia aproxima os de longe e às vezes afasta os de perto. Sim. Né? Eu acho importante a questão do Instagram, ele alinhado, porque alguém que vai estar vendo, a primeira impressão que ele vai ter é a sua. Então, se é um Instagram congruente com o que você fala, se tem a tua personalidade nele, como tu se expõe, a tua naturalidade nele, eu acho principal, fundamental isso. Matheus, e olhando para trás, desde que tu saíste aqui de Encantado, pequenininho, criado dentro da loja, dentro dessa trajetória, que orgulho, qual é o orgulho que tu sente em chegar até aqui, nesse momento, por exemplo, aqui, nesse podcast, né, em São Paulo? Uma das coisas que eu aprendi nessa trajetória é não negociar a visão. Não negociar a visão que Deus me deu. Então, e outra palavra-chave eu acho que é persistência. Não desistir nos primeiros obstáculos, persistir, focar e pôr a meta onde você quer chegar. Não pela condição de hoje, mas já visualizar o amanhã, que é o que a gente vai viver. São coisas grandes. E eu quero deixar uma frase que eu achei muito legal, que se diz o seguinte: grandes mudanças começam no pensamento. Se você acredita, você cria. Uau. E eu acho que isso é bem exatamente o que significa o teu trabalho, né? Sim. O teu pensamento. Pensamento grande, visualizar, né? Sempre coisas grandes. E você criou aquilo que você pensou. Sim, porque eu pensar pequeno e pensar grande é o mesmo trabalho. Então, pensa grande, sempre alto e almeje as coisas, busque, se dedique, foque, que as coisas vão acontecer. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado pela audiência de vocês. Obrigado, Matheus. Obrigado aos nossos patrocinadores. Obrigado à decoração que trouxeste aqui. E até o próximo.